Joel e Abias foram os dois filhos de Samuel na Bíblia. Eles julgaram Israel quando o profeta Samuel já estava com a idade avançada. Mas o problema é que os filhos de Samuel não seguiram o exemplo de seu pai e foram corruptos em suas responsabilidades. Inclusive, as falhas de Joel e Abias tiveram uma contribuição significativa para a subsequente instituição da monarquia em Israel. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foram os filhos de Samuel, Joel e Abias. Mas antes, se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se agora e ative todas as notificações, porque assim você receberá um aviso sempre que um novo estudo bíblico for postado aqui. A Bíblia não traz muitos detalhes pessoais sobre os filhos de Samuel. O texto bíblico não informa em que momento do ministério do profeta eles nasceram. Nem mesmo o nome de sua mãe, a esposa de Samuel, é registrado no relato bíblico. Mas nós sabemos que Joel era o filho mais velho de Samuel e Abias era o seu irmão mais novo. O nome Joel significa Jeová é Deus, enquanto que o nome Abias significa Jeová é pai, no sentido de que Jeová é meu pai. A Bíblia também informa que Joel era pai de Emã, um cantor que servia no louvor do santuário no tempo do reinado do rei Davi. Curiosamente, em algumas versões, o nome Joel é trocado pelo nome Vasni, que é a transliteração de uma palavra hebraica de significado um tanto quanto discutível. Isso ocorre devido a uma diferença entre alguns textos antigos do primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 28, e o texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 2. Mas a maioria dos intérpretes concorda que o nome Joel é a melhor opção, pois é o que consta no original. A Bíblia diz que Joel e Abias foram designados por Samuel para serem juízes em Berseba, uma importante cidade que ficava na extensão sul do território conquistado pelos israelitas. Anteriormente, o profeta Samuel havia estabelecido um circuito para percorrer várias cidades desempenhando suas obrigações como juiz de Israel. Mas quando sua idade já estava avançada, ele resolveu delegar parte de suas responsabilidades aos seus filhos. O grande problema é que os filhos de Samuel não seguiram seu bom exemplo. Joel e Abias entraram pelo caminho do pecado e foram muito corruptos. O texto bíblico não economiza palavras ao pontuar as falhas dos filhos de Samuel. De acordo com o escritor do livro de Samuel, Joel e Abias se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram a justiça. E é fácil imaginar o tipo de prática imoral que Joel e Abias adotavam diante das oportunidades oferecidas por suas posições como juízes em Berseba. E, obviamente, para um pai que havia presenciado em sua juventude a corrupção dos filhos de Eli, o comportamento de Joel e Abias deve ter sido uma fonte de muito desgosto para Samuel. O comportamento corrupto dos filhos de Samuel também motivou a ira do povo. Então, ao perceberem que não haveria uma boa sucessão da liderança de Samuel, especialmente num contexto de intensa pressão de povos inimigos, como os filisteus e os amonitas, os israelitas desejaram ser como as outras nações e pediram um rei. Embora fosse promessa do Senhor uma monarquia para Israel, o pedido do povo naquele momento significou uma rejeição não apenas da liderança de Samuel, mas principalmente da liderança de Deus sobre eles. Mas o fato de os filhos de Samuel não terem seguido o Senhor, ao contrário do que fizera seu pai, choca muita gente. Realmente é difícil entender como pais tão piedosos podem ter filhos tão ímpios. Além disso, Samuel não foi o único personagem bíblico que era temente a Deus e teve problemas sérios com seus filhos. E a questão da infidelidade de Joel e Abias tem intrigado intérpretes bíblicos desde muito tempo. Inclusive, dentro da própria tradição do judaísmo, isso já foi muito discutido, a ponto de alguns rabinos terem se esforçado para tentar mostrar uma imagem dos filhos de Samuel que não fosse tão problemática. Nesse sentido, alguns já sugeriram que Joel e Abias não fizeram nada mais do que tinham o direito de fazer. Porém, o modo como o fizeram, de forma imprudente,
passou uma má impressão para o povo. Outros procuram defender que as pessoas subordinadas a Joel e Abias é que eram corruptas, e eles receberam essa má reputação simplesmente porque falharam em corrigi-las. No entanto, por outro lado, o texto bíblico é muito claro ao afirmar os pecados de Joel e Abias. Para o texto bíblico, os filhos de Samuel não foram apenas imprudentes na reivindicação de seus direitos ou maus gestores de supostos funcionários, mas eles foram avarentos, corruptos e injustos. Então, diante de tudo isso, muitas pessoas questionam se Samuel teria sido o culpado do comportamento de Joel e Abias. E nesse ponto, alguns comentaristas conjecturam que talvez Samuel estivesse ocupado demais com seu ministério e falhado na criação de seus filhos. Alguns imaginam que, como Samuel percorria um longo circuito entre as cidades israelitas, ele era muito ausente em sua casa. Mas a verdade é que a Bíblia não fornece qualquer detalhe sobre a criação dos filhos de Samuel. Dizer qualquer coisa nesse sentido não passa de mera especulação. Além do mais, os filhos de Samuel eram homens adultos quando julgaram em Berseba. E a Bíblia diz que muitas vezes filhos de pais piedosos seguem o caminho do pecado, assim como filhos de homens perversos seguem o caminho da retidão. Inclusive, o filho do corrupto Joel parece ter sido um servo fiel do Senhor no serviço da adoração de Israel no tempo de Davi. Acontece que a verdadeira fé não consiste na mera imitação de pessoas genuinamente fiéis. O temor ao Senhor não significa somente se portar de acordo com um código de conduta estabelecido como aceitável. O compromisso com Deus não implica numa simples repetição do bom exemplo de outras pessoas. Na verdade, a verdadeira fé é dom de Deus, assim como o temor ao Senhor é resultado de conhecê-lo verdadeiramente, a ponto de o homem responder à graça divina através de uma vida de compromisso pleno com Deus. Isso é algo que parte do interior e se revela no exterior. Não é algo sanguíneo, hereditário, mas é algo individual e pessoal. E parece que tudo isso faltou aos filhos de Samuel. E se você gostou de conhecer a história de Joel e Abias, os filhos de Samuel, deixe o seu comentário e inscreva-se aqui no canal se ainda não se inscreveu.